Fala comigo, família vascaína, já estamos de volta para mais uma edição do Vascão Notícias, o seu jornal independente em 2 horários, trazendo as principais informações do Vasco para você. Confira comigo os destaques dessa edição. Justiça condena Vasco a pagar quase 15 milhões ao Wendel, que jogou no clube em 2013. Vamos conferir quanto o Vasco ganha na distribuição das cotas de TV fechada e aberta. E Cano apresenta melhora e aumenta as chances de enfrentar o Fortaleza. Quem puder deixar o like, a gente agradece. Tá no ar o Vascão Notícias, segunda edição. Eu já começo essa edição mandando uma bomba. Pela cara já deu pra ver que não é bom, né? Pois é, a Justiça condenou o Vasco a pagar quase 15 milhões de reais ao ex-jogador Wendel. O Wendel passou pelo Vasco entre 2012 e 2013 com um total de 72 jogos e 2 gols marcados. A decisão proferida na Justiça do Trabalho e divulgada pelo Sport News Mundo condena o Vasco a pagar 14 milhões e 700 mil reais ao ex-jogador. A condenação inicial foi em 2015, no valor de 1,5 milhão de reais. Porém, com recursos e somando juros e correção monetária, o valor atual é quase 10 vezes maior. O Vasco pagará ao jogador e todos os outros atletas credores do clube via ato trabalhista. Isso é de 2015, meu amigo, 2015. 15 milhas, o Wendel! O atacante Caio Magno deve se apresentar hoje ao Botafogo de Ribeirão Preto e fica no clube por empréstimo até dezembro. Segundo o Sport News Mundo, o Vasco irá arcar com parte dos salários do jogador. Vamos conferir como estão as cotas de TV aberta e fechada e quanto o Vasco tá levando. Olha aí, a divisão das cotas da TV fechada e aberta no Campeonato Brasileiro são divididas da seguinte forma: 40% são divididos de forma igual entre os times da Série A, 30% são divididos conforme a colocação final do time na tabela e 30% de acordo com a exibição dos clubes na TV aberta e fechada. Segundo a coluna do jornalista Rodrigo Matos, até o momento, na distribuição por exibição, o Vasco tem garantido o mesmo valor que o Flamengo, pouco mais de 14 milhões de reais. O Corinthians teve 4 jogos a mais exibidos e recebeu uma quantia maior. No Sport TV, o Vasco foi o segundo time mais mostrado, um total de 13 jogos, um a menos que o Galo, o clube que mais apareceu no canal. Pois é, galera, na TV fechada e aberta a divisão é um pouco mais justa, contando TV fechada só o Sport TV. O problema é quando vai por pay-per-view lá nos canais Premier, aí é que a diferença pro Flamengo, por exemplo, é muito grande. Germancano segue no top 10 de finalizações certas do Brasileirão. Ele aparece na 8ª posição, com 35 arremates no gol. A porcentagem de 54,7% só não é maior que a de Pedro, do Flamengo. Faltando 4 jogos para o fim do Brasileirão, Cano está a 4 gols de diferença do meia Claudinho, artilheiro do campeonato, com 17 gols. Germancano apresenta melhor e tudo indica que ele vai a campo nesta quarta contra o Fortaleza. A informação de Lucas Pedrosa é de que o camisa 14 não se queixou mais dos desconfortos ao departamento médico do clube. A expectativa é de que ele comece jogando, mas a avaliação dos médicos até a partida será constante para ver a evolução do quadro. Cano não marca há 3 partidas desde a vitória do Vasco contra o Galo em São Januário. Ai, meu Deus do céu, 15 milhões de reais para um jogador que passou pelo Vasco lá em 2012, 2013. Brincadeira? Você fica mais revoltado ainda quando você vê que a condenação inicial lá em 2015 foi de 1,5 milhão. Mas lá não pagou, passou a gestão do Campeiro, não pagou e agora já está quase 10 vezes mais. Estão entendendo a importância do ato trabalhista? Se não está no ato trabalhista, a gente perde. Se a gente sai do ato trabalhista, numa dessa é correr atrás de 15 milhões do nada. Entenderam? Tamanho do buraco? O ato trabalhista garante que a gente pague só os 2 milhões. Por isso que a gente fica falando aqui direto no ato trabalhista, porque é o que está salvando o Vasco esse monte de jogador que já passou no Vasco tem 10 anos e continua entrando na justiça.
O tamanho da irresponsabilidade desses ex-presidentes que não conseguiram pagar salário. Não conseguem fazer o básico do básico. Para não falar Campelo, para não falar Eurico, para não falar essa galera toda que passou aí. Porque se eu for ficar falando dos ex-presidentes, eu vou parar lá em 1900 e Guaraná com rolha. Ai, ó. Cano tem que ir pro jogo. Deve ter um medicamento, deve ter uma mandinga, um chá milagroso. Não importa. Se ele não tá queixando mais dos desconfortos, o probleminha lá na barriga, tem que ir pro jogo, tem que arriscar. Ah, mas pode dar um problema no meio do jogo. Se der o problema no meio do jogo, dá um jeito de tirar. Substitui. Mas e se não der? A gente tem que arriscar ficar o jogo inteiro com o Cano. Tá? Obviamente eu não sou médico, mas assim, o que eu tô querendo dizer, o desespero é tamanho que a gente não pode se dar o luxo de deixar o Cano no banco. Departamento do médico do Vasco se vira. Se vira. Ah, mas se vira. O negócio tá feio, meu amigo. Preocupação tá foda. A gente tá tendo um monte de assunto desviando e não estamos focando que é o principal. Que é o mais importante nesse momento, que é ficar na Série A. É um desastre pro Vasco cair pra Série B. Eu sei que os outros também eram, mas esse é o pior, por conta das cotas de TV, que agora não fica mais com a mesma cota da Série A, não. Vai receber a mixaria que a Série B recebe. Se já estamos custando a ficar na Série A com dinheiro de cotas de TV lá em cima, imagina não recebendo nada, né, meu amigo? Vai ser complicado, então vamos focar no que é importante agora. É 100% do nosso esforço para ficar na Série A. Comentário do Fabiano Reis. Aporte! Participação do Júlio César Castro. Uns candidatos falam em aporte de 100 milhões, outro fala em 40 milhões, outro fala em 5 milhões. Estamos maus das pernas, difícil, hein? E o comentário dos vascaínos do Nordeste, meu Deus, o Cano tem que jogar. Você que ainda não viu a entrevista de Jorge Salgado, que deu o que falar, tem um card aqui aparecendo para você acompanhar os principais trechos que a gente trouxe na primeira edição. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Eu te vejo nesta quarta-feira para mais informações e o pré-jogo do Mineiro. Até lá!